Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, seguindo o nosso propósito de jejum de maus pensamentos. Estamos hoje chegando aí ao dia 14 desse propósito. Deus é maravilhoso. Cada estudo desse que nós estamos fazendo, eu acredito que Deus está nos moldando, Deus está ali nos lapidando e nos transformando em pessoas melhores. Mas não pessoas melhores para nós mesmos, mas pessoas melhores segundo a vontade que Ele tem para nós. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema do nosso propósito hoje é: eu sou assim mesmo. Isso é um pensamento que a gente às vezes carrega de que nascemos de uma forma e vamos morrer dessa forma. Talvez levemos esse pensamento errôneo porque ouvimos talvez dos nossos pais, ouvimos às vezes familiares de um modo geral, amigos, pessoas próximas dizendo: esse daqui não tem jeito não. Essa daqui, já tentei de tudo que é jeito falar para ela mudar, mas ela é cabeça dura. Não, esse daqui não tem como, só se ele nascesse de novo. Se você alguma vez já ouviu alguma dessas expressões, fica tranquilo, porque nenhuma delas é válida. Sabe por quê? Porque nenhuma dessas pessoas que falou isso pra você foi quem te fabricou. Ainda que tenha sido tua mãe e teu pai, porque você pode dizer assim: não, mas o meu pai, a minha mãe, eu morei sempre com eles, né? Eu vim da minha mãe. Sim, você veio do ventre da sua mãe, mas não foi a sua mãe que te fabricou. E somente o fabricante do produto é quem pode determinar o prazo de validade dele e o que contém naquele produto. Sabe quando você compra, seja lá o que for, um produto, pode ser algo de comer, de beber, enfim, ou até mesmo um utensílio, você tem lá ingredientes. Sabia que você, quando foi formado, você foi formado com alguns tipos de ingredientes específicos que só você vai ter. Você não vai conseguir se espelhar. Assim, espelhar, você pode até procurar se espelhar em alguém para você tentar ser alguém melhor. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você não vai querer se espelhar em alguém para você ser aquele alguém. Porque o que há em você, Deus criou na dosagem específica, no tamanho específico, na quantidade específica, com os ingredientes específicos, segundo aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Talvez você olhe um irmãozinho ou uma irmãzinha que ela tem uma melhor maneira de falar. Talvez você veja o irmão que é mais calmo e ali você já é um pouco mais agitadinho, você fala: eu acho que Deus não gosta de mim dessa forma, porque eu tenho que me acalmar mais. Amém. Agitação demais não é bom. Mas há pessoas que vão ter aquele momento de falar na brisa. Tem aqueles outros que já falam na tempestade, mas tudo isso vai estar ligado ao propósito que Deus tem na vida de cada um. Quando Deus começou a me chamar para os caminhos do Senhor, uma das primeiras coisas que Deus foi quebrando em mim foi isso aqui. Esse tema que vamos falar um pouco hoje. Mas isso foi algo que foi do dia para o outro? Logicamente que não. Muito do que Deus já quebrou na minha vida foi ao longo dos últimos anos. Tem coisas que foi ao longo dos últimos meses. Tem coisas que foi pelos últimos dias. E tem coisas que ainda precisam ser mudadas. Então, se você hoje está ouvindo essa mensagem aqui e você sente que há algo na tua vida que você precisa deixar de fazer, alguma coisa, alguma resistência que você não quer mais praticar, mas você ainda luta com isso, e talvez quando você estiver ouvindo essa mensagem, você está pensando aí: se que essa mulher pensa que é? Eu quero ser assim mesmo, ela não sabe nada da minha vida. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem agora acabou de pensar isso. Eu não estou falando isso à toa, não.
Tem alguém que está ouvindo essa mensagem aqui que está pensando isso. Que ela pensa que ela não conhece a minha vida, ela não sabe o que eu estou sofrendo, ela não sabe com quem eu convivo, ela não sabe o que eu escuto. Eu não sei. Mas se essa mensagem está chegando para você, é porque Deus sabe. E Ele quer hoje te mostrar que até isso que você acha que você é assim, não é porque você quer que seja assim, mas é porque Ele permite que você ainda seja assim. Então vamos meditar na palavra do Senhor, para que não fique aqui somente nas minhas palavras. Em Jeremias 18, versículos 1 a 6, uma passagem muito conhecida, vai falar ali do barro e do oleiro. E vamos atentar bem a essas duas palavras, barro e oleiro, para podermos destrinchar aqui, porque não cabe mais pensarmos que somos assim mesmos e não vamos mudar, porque não há solução, porque não há como haver uma transformação. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então aqui a gente já tem o primeiro mudar o pensamento de eu sou assim. Eu tenho que estar disposta. O Senhor fala: dispõe-te. Você está disposto? Você está disposto a mudar? Você está disposto a ouvir? Porque o nosso maior problema é achar que o problema está no outro. Não, tem coisas que é em nós mesmos. Sabe? Às vezes você convive com alguém em que esse alguém não muda, ele faz algo que não te agrada, e você diz assim: ah, não, mas o problema é com ele, eu sou toda certinha, eu sou todo certinho, eu faço aquilo que agrada a Deus. Mas meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer algo: Deus se agrada dela, Deus se agrada dele também. Então você precisa estar disposto a ouvir o que o Senhor tem a te dizer, a instrução que o Senhor tem, aleluia, para dar a você hoje, para que você possa, aleluia, modificar esse quadro dentro da tua casa. Talvez tudo que você precise hoje é ter uma atitude diferente. E desce à casa do oleiro. A gente não vai conseguir modificar nada à base de elevar. O descer aqui não significa regredir, não significa decair, significa se prostrar, significa humilhar-se, mas é humilhar-se perante o homem? Não, é perante a Deus. Desce à casa do oleiro. Deixa Deus te conduzir. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te moldar. Há coisas que a gente quer meter a mão, mas que não é a gente que tem que fazer, é o próprio Deus. É Deus que vai trabalhar. Tem gente que recebe a promessa que Deus vai dar o entendimento e ela ali quer fazer o papel de Deus. Ei, para com isso! Se Deus prometeu que vai abrir entendimento, se Deus prometeu que vai voltar, se Deus prometeu que vai trazer, se Deus prometeu que vai libertar, Ele é fiel para cumprir. Mas primeiro tem de haver uma disposição e o descer. E lá ouvirás as minhas palavras. Então aqui nós temos 3 passos, que são esses 3 passos que o Espírito Santo, porque eu não posso fazer nada. E o Espírito Santo te encaminha hoje. Esteja disposto. Fica até o final dessa mensagem.
esteja disposto a ouvir como Deus quer trabalhar. Às vezes Ele começou a trabalhar na tua vida, mas vem os levantes, vem as coisas ao contrário, e você dá aquela desanimada, acha que já acabou, como que a gente falou ontem, né? Não é o suficiente. Se você não viu essa mensagem, volta lá no canal e dá uma olhadinha. Ei, precisamos ter paciência. O tempo de Deus não é o nosso. Deus, Ele começou uma obra, mas uma obra, ela requer tempo, ela requer um espaço, ela requer certos materiais. E às vezes, quando você está fazendo uma obra, acaba aquele material, tem que ter mais. Você pode ter calculado uma quantidade, mas às vezes para uma determinada parte da obra usou uma quantidade maior do que você pensava e vai ter que repor aquilo ali. Às vezes está faltando isso. Às vezes você começou ali muito empolgado, uma certa coisa que Deus deu para você fazer, e ali você foi na empolgação, você começou bem animado, e aí porque veio uma situação que te botou para baixo, você, não quero mais. Cadê? Você precisa repor. Você precisa repor a sua energia com Deus. Mas você só vai repor se você descer a casa do oleiro. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos atentar a essa segunda parte aqui. Veja bem, quando eu me prostro aos pés daquele que tudo pode, quando eu dou a oportunidade de ouvir, quando eu dou a oportunidade de poderem trabalhar na minha vida, de poderem me dar um conselho, de poder tentar. Talvez hoje você esteja escutando aqui essa mensagem e você já tentou de tudo e parece que nada dá certo. Talvez seja a hora de você fazer isso aqui. Estar entregue. Deus, Ele não quer que você esteja só um pouquinho. Ele não quer só que você escute uma mensagem hoje, ache bonito e siga com o que você está fazendo. Não. Ele quer que você diga assim: tá bom, Senhor, eu já tentei de todas as outras formas, mas não está dando certo. Agora eu vou me entregar verdadeiramente ao Senhor e vou deixar o Senhor me conduzir. Porque a palavra vai dizer que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Tem coisa que está querendo caminhar na tua vida, mas ela só vai começar a caminhar quando você se entregar por ela. Preste bem atenção nessa passagem aqui. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão e tornou a fazer dele outro vaso. Não é porque algo tenha se rachado que ele não tem mais jeito. Deus é especialista em pegar aquilo que não tinha mais jeito e tornar em um dos vasos mais bonitos. Deus é especialista em pegar aquilo que estava estragado, que estava abandonado. Sabe aquele vaso que fica no canto da sala, que ninguém dá atenção para ele? Sabe aquela cadeira que ela já está servindo de cabide na tua sala e você nem usa mais ela para poder colocar na mesa de jantar? Sabe aquele brinquedo que a criança nem dá mais bola para ela, mas ela é uma boneca de porcelana? Pois é, são esses aí que Deus ama pegar. Mas quando Ele pega, Ele não só o põe nas mãos, mas Ele o põe nas mãos para poder retirar aquilo que não faz parte dele. Ele molda, ele vai trabalhando até chegar à forma que ele quer. Às vezes o problema está em nós pensarmos que não temos solução.
nós já nos próprio invalidamos, nós já próprio limitamos o poder de Deus. Não, esse meu filho não tem mais jeito não, ele já foi lá para o campo do tráfico. Ué, quem disse que Deus não pode tirar ele de lá? Quem disse que Deus não pode usar ele ali até dentro do tráfico? Olha isso aqui. Quem disse que Deus não pode usar ele até dentro do tráfico para poder ouvir a palavra dele, moldar ele lá dentro e lá dentro ele ser usado para tirar outros? Deus é poderoso para fazer isso. Deus, ele é especialista em casos que não havia mais como dar certo. Porque o certo para Deus não é o que é certo para nós. Muitas das vezes o errado para nós é o certo para Deus. Porque nós temos uma concepção errônea do que vem a ser errado. Errado para nós pode ser aquela pessoa que simplesmente se afastou de Deus. Ah não, ele não pode mais. Ele blasfemou. Não, ela não pode mais. Ela negou Jesus. Ué, e Pedro? Pedro fez o quê? Mas o fato dele ter negado Jesus impediu que o propósito que Jesus tinha na vida dele se cumprisse? Não. Não. Não é o fato de você ter errado que vai impedir que você possa se consertar. Mas você precisa se dispor. E ali Deus tornou a fazer dele outro vaso. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Nós. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe qual é o maior problema? Às vezes a gente acha que a gente não é de barro, a gente acha que é de cristal. Bateu, quebrou, trincou. Ai, não posso ouvir um não. Não posso ouvir um... Não é bem assim. O nosso problema às vezes é que a gente acha que o nosso barro é de rocha. Que não pode ter ali aqueles... Como é que é o nome, meu Deus? Aqueles preguinhos que o pessoal que trabalha com um martelo que prega assim. Não esqueci o nome agora. Se meu marido tivesse aqui, com certeza ele ia saber dizer. Ele ama mexer com essas coisas. Mas se for uma rocha muito firme, ali você não vai conseguir. Se você bater muito nela, vai se desfazer todo. Às vezes, nós precisamos mudar a nossa aparência interior e não a exterior. Como assim, Jéssica? Você está se importando muito com o que as pessoas estão vendo por fora. Você está se importando muito com o que as pessoas ficam criticando você pelo que elas veem em você. Mas e como você tem cuidado de você mesmo por dentro? Como tem sido você todos esses dias, todos esses anos? Como tem sido a sua conduta? Precisamos parar e pensar um pouco sobre isso. Uma das coisas que nos limita e nos mantém em derrota é a opinião que temos acerca de nós mesmos. Ao longo do tempo, começamos a aceitar uma versão de nós mesmos que não é a versão de Deus. Além disso, aceitamos os estigmas de outras pessoas. Como, por exemplo, ela é tímida. Não. Como é que ela vai falar com pessoas se ela não consegue nem dar um bom dia? Ela é muito egocêntrica, não. Não dá esse cargo para ela, não, porque ela vai ficar se enaltecendo sempre. Ela fala demais, não.
Não deixa ela pregar a mensagem não, porque senão vai ficar o culto inteiro. Ela não é essa Coca-Cola toda. A gente se dá muito por estigmas. A gente se valida muito pelo que a gente ouve. E aí vai um ponto muito importante aqui. Cuidado com o que você tem falado por aí. Cuidado com o que você tem conceituado por aí. Às vezes, algumas palavras que você pode declarar para alguém, você pode estar impedindo que Deus possa moldar aquela pessoa, porque ela internaliza esse estigma. E aí isso faz com que ela não tenha a vontade de querer mudar. Seja uma pessoa em que você pode dizer uma palavra para ela de ânimo. Não é passar a mão em cima da cabeça, como eu já ouvi mais de uma vez. Mas é você declarar uma palavra profética para essa pessoa. Porque a gente tem aquela coisa, né, de que Deus, para operar um milagre, tem que ter algo, tem que ter aquela emoção. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente entra no âmbito do ambiente profético e ali a gente sente o mover de Deus, a glória de Deus, o falar em línguas e outras terminologias que nós temos. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é agir de Deus. Mas quando Jesus ele transformou lá a água em vinho, foi um sobrenatural, mas em momento nenhum, houve ali dentro da palavra alguma voz mais eloquente, algo totalmente diferente. Não. Jesus deu uma ordem e aquela ordem foi obedecida. E quando a ordem foi obedecida, houve transformação. Ei, escuta isso aqui. Tá faltando você obedecer mais o que Deus fala e viver menos por emoção. Uma obediência que você dá à palavra de Deus já é o primeiro passo para a transformação na tua vida, na tua casa. Porque ali naquela festa, o vinho estava acabando. E ali Maria, mãe de Jesus, mãe dele, então sabia de quem estava falando. E ela fala lá para o povo da festa: façam tudo o que ele mandar. O que Deus já mandou você fazer? O que Deus já mandou você modificar? Eu estou falando o que Deus mandou, não estou falando o que o homem mandou você fazer. Quando eu falo homem, eu falo espécie humana. Porque a gente tem uma certa limitação a querer ouvir o que Deus manda a gente fazer. Mas se é o amiguinho do lado, se é a amiguinha, se é a best friend forever que manda a gente fazer alguma coisa, não, tem que fazer, porque a minha amiga mandou, se eu não fizer eu vou ficar mal com a sociedade. Para com isso. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer agradar as pessoas e agrade mais a Deus. Voltamos ao nosso primeiro pensamento. Eu não vou dar ouvidos a quem não é o meu fabricante. Te mandaram parar com alguma coisa que Deus mandou você fazer? Então por que você parou? A tua fé está em quem? Não, mas estava dando errado, eu não estava vendo resultado. Se você não está vendo resultado é porque talvez você não tenha feito todas as cláusulas do contrato que Deus deu para você. Mas tenha temor à voz de Deus. Escute atentamente as instruções. Siga atentamente as instruções de Deus. Porque aquele povo lá, quando seguiu atentamente as instruções de Deus, houve vinho, não foi qualquer vinho, foi vinho de melhor qualidade. Ei, quando você escuta atentamente
a direção de Deus, quando você escuta atentamente aquilo que Deus manda você fazer e você faz nos mínimos detalhes, Deus ele tem coisa nova para você, não é qualquer coisa nova. Deus tem algo totalmente novo, totalmente diferente, porque o povo lá já estava acostumado que o último vinho era o vinho já, sabe aquela coisa final de festa? Sabe quando você vai para uma festa, ela tem o final do salgadinho, o final do refrigerante, sabe aquelas coisinhas assim, tá acabando, tô botando que tá no fim. Mas quando Jesus participa dessa festa, eita Jesus, quando é Jesus que participa, aleluia, quando ele é autor e consumador daquilo que você, aleluia, rabai, Yeshua, rabash, quando, aleluia, ele é quem faz, você pode ter certeza, pode estar lá no finalzinho, mas vai ser da melhor qualidade, porque é ele que está no comando. Deixa ele comandar a tua vida. Muitas vezes acabamos vivendo de acordo com as opiniões e expectativas dos outros sobre nós, porque isso nos condicionava. Irmão, vocês estão vendo uma pessoa aqui que não dava nenhum bom dia. Eu era uma pessoa que eu não conseguia. Isso aqui que eu estou fazendo, gravar uma mensagem, jamais eu faria isso. A Jéssica lá de trás, a Jéssica quando era criança, a Jéssica quando era adolescente, que se sentava no cantinho da sala, a Jéssica que ia para a biblioteca sozinha, ficar ali estudando porque não queria estar perto de pessoas, porque ela se importava com o que iam falar da aparência dela, porque ela ia se importar com o que iam dizer da maneira como ela falava. Mas um dia Jesus chegou na minha vida e Deus falou pra mim, não, você não vai ficar se importando com isso não. Não foram eles que te criaram, fui eu. E Deus falou pra mim, você vai fazer aquilo que eu tenho te chamado. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Eu amo meu trabalho. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é dar aula. E ali eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, como é que eu vou dar aula se eu não consigo olhar para as pessoas? Como é que eu vou poder desenvolver alguma coisa? Como é que eu vou poder se eu não converso com as pessoas? E ali Deus começou a me moldar, mas primeiro eu me dispus. Eu falei, tá bom, Senhor. Perdoar, eu não perdoava ninguém. Eu não perdoava ninguém porque eu achava que todo mundo estava errado, que só eu estava certo. Mas Deus, Ele foi ali, tocando no meu coração. Quem me conhece de lá de trás, diz até assim, a Jéssica é uma pessoa braba. É, porque eu era assim mesmo. Eu queria resolver tudo na força do braço. Eu era do tipo, bateu, levou. Mas e se hoje eu escuto isso? Eu não me incomodo. Porque eu sei que Jesus vai mostrar para essas pessoas. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque como naquela festa, em que havia pessoas ali que já estavam preparadas para tomar o vinho ruim, o próprio Jesus foi até elas e falou assim, ó, dá o vinho para aquela pessoa ali, ó, que ele precisa provar desse negócio aqui. Tem pessoas hoje que estão duvidando daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E o próprio Jesus vai chegar até elas e vai dar uma pequena amostra daquilo que Ele tem feito na tua vida. Se você crê nisso, já toma posse e diz, eu recebo. Deus, Ele quer fazer muito mais. Mas precisamos nos desfazermos daquela condição que nos foi dada. Eu ouvi tanto na minha vida, essa daí não vai longe não. Essa daí não vai nem casar. Olha, não sabe nem arrumar a casa. Essa daí não vai conseguir nem ter trabalho, ela não fala. Para a glória de Deus, Deus me deu um marido lindo. Tenho uma filha maravilhosa. Tenho uma família maravilhosa. Porque Deus me alcançou.
porque eu me permiti ser renovada por Ele. Então vamos aqui fazer hoje uma breve análise em 6 coisas que devemos deixar de pensar, que vão nos levar a desconstruir esse pensamento de que eu sou assim. Primeiro ponto: você é uma obra de arte, um trabalho em andamento. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Deus está trabalhando em nós para fazer o que Ele deseja que nós sejamos. Devemos confiar nele para que a obra-prima seja feita. Sabe o que é uma obra-prima? É aquela obra que todo mundo vai lembrar. A obra-prima é aquela que é conhecida mundialmente. A obra-prima é aquela de grande valor. A obra-prima é aquela que é única, que não tem, e que quando tentam fazer uma cópia dela, nunca fica igual. Esse é você. Essa é você. Mas para que uma obra-prima seja concluída com perfeição, leva certo tempo. Não é qualquer material que pode ser usado nele. Não é qualquer coisa que pode ser colocado. Não é em qualquer lugar que ela deve ficar. Quem entende aqui de obra de arte, com certeza vai saber dizer isso com mais exatidão. Mas eu acredito que as 7 maravilhas do mundo não foram construídas de um modo para o outro, de um dia para o outro. Foi todo feito um planejamento. Ei, Deus tem um planejamento perfeito para você. E Ele já começou esse planejamento desde o dia que você entrou na barriga da sua mãe. Não foi desde o dia que você nasceu. Foi desde o dia da sua concepção. Mas para que essas obras sejam realizadas de modo excelente, deve haver uma boa adaptação. É necessário que nós nos adequemos às situações. Não é porque eu estou vivendo um momento difícil que eu vou desistir. Não é porque eu não estou no momento favorável da minha vida que eu vou achar que Deus me esqueceu. Até porque, como já foi falado aqui,